Bom, boa noite, ouvintes e colegas médicos. Bem-vindo ao KinonCast, um podcast para as nossas conversas sobre ortopedia e neurocirurgia. Eu sou o Dr. Oswaldo Pires, médico ortopedista. Eu trabalho com cirurgia de quadril já há mais de 20 anos, sou membro da Sociedade Brasileira de Quadril. Quero agradecer ao Centro Quirontech pelo espaço cedido para a gente fazer um evento e para fazer esse KinonCast. A gente vai ter junto comigo aqui hoje, nesse podcast, o Dr. Túlio Ravelli, Dr. Lucas Leite Ribeiro, Dr. Carlos Vassalo, Dr. Luiz Felipe Elias. Muito obrigado por todos estarem participando junto comigo. E a gente vai fazer um bate-papo hoje sobre ultrassom na ortopedia e ultrassom na região do quadril. Queria começar pedindo para vocês, cada um se apresentar. Dr. Túlio primeiro, por favor. Bem, primeiro, agradeço o convite de estar aqui. Colegas tão ilustres, eu sei o trabalho de cada um de vocês. E, antes de mais nada, admiro todo o trabalho que vocês fazem, cada um dentro da área de conhecimento de cada um, mas dentro do quadril eu sei que vocês são referências. E é uma honra realmente poder participar de eventos dessa sociedade de quadril que eu admiro tanto, né? Dr. Vassalo. Boa noite, eu agradeço muito o bate-papo. Eu sou cirurgião aqui de Belo Horizonte, né? A gente mexe com cirurgia preservadora do quadril, mexe também de um modo mais amplo, com reconstrução articular, artroplastias, revisões, mas a grande paixão é a cirurgia preservadora. Eu fiz a minha primeira artroscopia do quadril no ano de 2001 e de lá para cá a gente tem que estar sempre renovando. E uma das grandes renovações que eu tive foi usar o ultrassom na prática clínica minha. Dr. Luiz Felipe. Boa noite, Oswaldo, Lucas e demais colegas. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Luiz Felipe Elias, eu sou aqui de Campinas, nasci aqui e hoje exerço a minha profissão aqui, né? Eu sou formado pela PUC de Campinas, depois fiz minha residência aqui também, na PUC. Passei pela Santa Casa de São Paulo, onde fiz minha especialização em quadril, meu R4, vamos dizer assim, né, de quadril. Servi o Exército lá em São Paulo também, fiquei mais um tempo acompanhando lá alguns colegas, e depois voltei aqui para Campinas, onde eu atuo hoje na minha clínica privada e nos hospitais aqui da região, como cirurgião de quadril, voltado aí principalmente para as artroplastias e para a cirurgia preservadora do quadril, e também com essa tão útil ferramenta que é o ultrassom, né, que a gente também já tem aí em torno de 10 anos que a gente utiliza e vem acumulando ótimas experiências com a utilização dessa ferramenta tão importante hoje em dia no ultrassom do ortopedista e do cirurgião de quadril. Então, essa é mais ou menos a minha formação e a minha área aqui de atuação em Campinas. Dr. Lucas. Olá, Lucas Leite, sou ortopedista, especializei em cirurgia do quadril e do joelho e no consultório tenho uma prática clínica que eu uso bastante a ultrassonografia para diagnóstico, para intervenção, enfim, o bate-papo vai ser bom e vamos aprender um pouco mais sobre ultrassonografia do quadril. Dr. Túlio, o senhor foi talvez o primeiro a estar utilizando o ultrassom. Como é que o senhor entendeu? Como é que o senhor iniciou o uso do ultrassom no seu dia a dia, no seu consultório? Por que o senhor foi atrás do ultrassom? O que o senhor achou que ele era importante para a sua prática clínica? Bem, primeiro eu não fui o primeiro. Talvez por interesse, não por ter feito cursos, eu tenha sido o segundo, né? Aconteceu o seguinte, eu não fiz uma subespecialidade. Quando eu me formei, não era tão necessário assim. Mas com o tempo eu vi a necessidade de fazer uma subespecialidade. Como eu tinha um emprego público, eles não me liberavam, eu acabei buscando outros meios para mim poder desenvolver um trabalho sem necessidade de ficar um ano fora, porque meu emprego não liberava. Então eu fui atrás de onda de choque, gostei muito, fiz um pouco de onda de choque, mas eu precisava comprar um aparelho. E aí, por um acidente de percurso, eu fui fazer ultrassom a pedido de um colega que era dono de uma empresa de raio-x, e ele não é médico. E ele montou um raio-x na minha empresa, no meu consultório.
e ele pediu porque ele precisava de alguém. E eu fui fazer ultrassom. Eu me identifiquei muito com o ultrassom. E quando eu acabei de fazer o curso, eu fiz um curso de radiologia com o radiologista, aprendi muito com ele, e fui começar a fazer ultrassom para essa pessoa. E aí eu trabalhei numa empresa, daí fui trabalhar numa segunda empresa que tem uma pessoa que é muito voltada à questão de fazer propaganda, então ele sugeriu eu buscar um outro médico para trazer para Maringá, que é a minha cidade, eu sou de Maringá, para fazer um curso, para fazer uma propaganda, né? O cara vinha um dia, e eu procurei na internet e achei um ortopedista que fazia ultrassom, que é o Morris. E o Dr. Morris realmente foi o pioneiro dentro da ortopedia a fazer ultrassom e principalmente fazer cursos. E a hora que eu vi o Morris fazendo ultrassom, eu olhei e falei assim, é isso que eu quero fazer. Não é igual o radiologista, eu quero fazer igual ele faz, que é um exame dinâmico. O Morris, o ortopedista, ele não faz um exame de ultrassom simplesmente para laudo, ele faz um exame físico do paciente. E eu me identifiquei muito por isso, gostei, comecei a estudar, e não demorou nada para mim começar a fazer procedimentos. Fazer aquela coisa básica, né? Infiltrar uma bursa no ombro, né? E a gente foi fazer uma calcificação no ombro. O ombro é uma articulação mais fácil, é superficial, e tem muita indicação de intervenção. E com o tempo a gente foi aprimorando e foi desenvolvendo infiltração no trocânter, uma infiltração intraarticular. E hoje as intervenções, que a gente já até mudou o nome, não é mais infiltração, são intervenções, virou praticamente uma especialidade dentro da ortopedia, porque a intervenção é uma ferramenta que ela se coloca como uma nova ferramenta para o ortopedista entre o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico, certo? Então a gente continua tratando tudo que a gente tratou com o tratamento conservador. Mas a gente ganhou essa ferramenta nova. Eu digo, eu não tinha uma picareta, agora eu tenho. E hoje eu estou usando a picareta, não só a enxada. Então eu tenho uma nova ferramenta com muita utilidade, que é o ultrassom, para diagnósticos rápidos no consultório, para aquilo que eu falo de o exame físico de imagem, e para fazer as intervenções, certo? E foi assim a minha história. E aí eu fui desenvolvendo, comecei a dar cursos, tive um prazer imenso de ter muitos colegas do quadril, inclusive eu tenho 3 colegas que eu tenho uma admiração muito grande por todos eles sabem disso, porque eu sei o trabalho de cada um deles, a dedicação e o estudo de cada um desses 3 colegas que estão aqui, e tive o prazer deles irem visitar na minha casa e fazer o meu curso de quadril. E estamos aqui por causa disso tudo, conversando sobre o ultrassom de quadril. E eu não posso falar nada porque eu sou apaixonado pelo ultrassom, né? Então, eu só vou falar coisa boa porque é algo que realmente eu amo e mudou a minha vida. Vassalo, você começou a fazer ultrassom já com um pouco de tempo de cancha, né? Já tinha um tempo de estrada aí. E foi lá junto com o Dr. Túlio para aprender e tal. O que te incentivou a estar fazendo o curso e a ir atrás de usar o ultrassom? Oswaldo, vendo o Túlio falar, você vê que nós brasileiros somos uma fonte de ciência, né? E a gente que é acostumado aí mundo afora e conhecer muito centro cirúrgico, eu falo que o Brasil, principalmente dentro da nossa especialidade, é uma fonte muito rica de conhecimento. E eu, em mais ou menos 2018, eu encontrei o Giancarlo e Giancarlo estava falando assim, Vassalo, já comprou o seu ultrassom? Eu falei assim, que é isso, que ultrassom? Eu falei assim, o Giancarlo deve estar ficando doido, ultrassom para quê? E aí, em 2019, nós chegamos lá no ISHA, em Madrid, e já tinha um curso de ultrassom que eu fiz e comecei a ter uma ideia. Em 2020, no meio da pandemia, quando ninguém viajava de avião, baixou uma turma lá no Túlio Ravelli e foi aí que eu deslanchei. O Túlio, além de um grande ultrassonografista, ele é um grande anatomista. E o que acontece? Todo mundo que quer mexer com ultrassom tem que voltar a sentar a bunda lá no livro de anatomia. E, Túlio, o que eu tenho para te falar que hoje, por exemplo, eu faço 10 ultrassom dia em quadril e realmente hoje, assim, modéstia à parte, eu acho que eu entendo bem de ultrassom do quadril, não entendo nada de ultrassom de joelho, pé, tornozelo, eu entendo de ultrassom de quadril. E isso que o Túlio falou, Oswaldo, Lucas, é uma grande mudança na carreira da gente.
Eu praticamente hoje eu tenho um consultório, uma clínica privada praticamente, e que 8 de cada 10 pacientes tem dor lateral, dor posterior ou uma dor anterior não cirúrgica. Não são dores que necessitam de intervenções cirúrgicas. Principalmente a síndrome peritrocantérica, essa dor lateral do quadril, que a gente pode discutir uma noite inteira sobre ela, né? E comecei a fazer essas intervenções que o Túlio falou, e cada dia fui me especializando nisso. E eu coloco que uma intervenção bem feita, você economiza 20 caixas de remédio, 20 sessões de fisioterapia, praticamente às vezes você cura o paciente numa única sessão, principalmente na região posterior do quadril, quando você vai lá fazer uma hidrodissecção de ciático, que eu aprendi muito bem esse termo até com o Túlio, e o Túlio citou um grande nome aí também do ultrassom, que é o Dr. Morris, que é uma pessoa muito dada à ciência. Então, o que eu penso, Oswaldo, é que dentro da evolução nossa de médico, a gente fazia prótese, depois a gente começou a fazer artroscopia, e a gente aprendeu ultrassom. O Túlio falou de ondas de choque, que é um negócio que eu acho super interessante, mas que não vem aqui a gente discutir sobre isso. E eu, nesses últimos 5 anos, eu falo para todo mundo, você quer ser um cirurgião de quadril, a ultrassonografia faz parte da formação de um especializando, né, em cirurgia do quadril. Luiz, além de como você teve a ideia, né? Mas como é que você foi se treinar para fazer ultrassom? A gente não teve na formação no R4, eu acho que nenhum de nós, né, aqui que está aqui, pelo menos, já temos um pouquinho mais de idade, nenhum de nós teve formação de ultrassom dentro do nosso R4. Como é que você foi se treinar? O Morris já falou, né, que você foi lá, mas como que foi esse treinamento passo a passo para você conseguir desenvolver a utilização do ultrassom no seu dia a dia do consultório? Perfeito, Oswaldo. Realmente na residência de ortopedia isso não está inserido, né? A ultrassonografia ela está na residência de GO, ela está na residência de cirurgia vascular e outras áreas aí, mas infelizmente na residência da ortopedia a gente tem um contato zero com a ultrassonografia músculo-esquelética, né? E eu terminei a minha residência em 2006 e até 2014 não tive contato com ultrassom. Em 2014 eu comecei a sentir a necessidade de realmente, principalmente para alguns casos de dúvida, em que a gente tinha muitos casos de cirurgia preservadora nessa época, e alguns casos a gente sabe que a ressonância magnética, por ser um método estático, ela tem as limitações dela. A ressonância magnética também, muitas vezes, tem limitação diagnóstica de sensibilidade para uma lesão de labrum, para uma lesão condral. Então, muitos casos, na nossa prática, até essa época, 2014, eu realmente tinha dúvida se eu indicava uma cirurgia ou não. E uma das principais objetivos que eu fui atrás de aprender ultrassom foi realmente para fazer um teste terapêutico, para fazer um teste diagnóstico no quadril. Só que aí, quando você tem o primeiro contato, te abre um leque maravilhoso. Quando você tem aí professores como o Túlio, como o Morris de Goiânia, né? Então você vê que a coisa pode ampliar para diversas outras situações, inclusive chegar onde o Lucas e o Vassalo falaram, nas intervenções guiadas por ultrassom, né? Mas eu comecei o ultrassom com esse objetivo de completar vamos dizer, o meu exame físico, né? Complementar o exame físico, e hoje eu me sinto com algo faltando se eu não tenho essa possibilidade na minha prática diária. Então, muitos casos que a gente tem dúvida realmente se ainda a dor é só articular, ou se tem um componente extra-articular, ou se tem um componente da coluna, por exemplo, a gente utiliza ainda com muita frequência no consultório, e é muito prático, é muito simples, é muito barato, né, você fazer ultrassom e fazer uma injeção ali de um anestésico no local que você quer saber se a dor é dali ou não. Então, são métodos que você faz com anestesia local, no seu consultório, barato, e você consegue, muitas vezes, solucionar uma dúvida diagnóstica de uma maneira bem simples e sem depender de centro cirúrgico, de ir para o hospital, de passar por radioscopia, por autorização do plano para internar o paciente, para fazer algo no centro cirúrgico. Isso você consegue, hoje em dia, facilmente fazer no ambiente de consultório, com a possibilidade que a ultrassonografia te dá, né? Doutor Lucas,
Como é que foi seu treinamento para utilizar o ultrassom? Como é que você se treinou? Como é que você fez? Fez o curso depois? Porque fazer o curso é uma coisa. Você vai estar lá 2 dias, vai ter uma aula fantástica, vai conseguir fazer lá no modelo ou no paciente que estiver ali deitado, mas você precisa desenvolver isso depois na sequência, né? Exato. Como é que você foi fazendo esse treinamento no seu dia a dia? Então, esse treinamento eu busquei a primeira vez um curso geral, né, um curso de 5 dias, para ter o primeiro contato com o ultrassom. Fiz o curso e eu acabei fazendo um erro a seguir, porque eu demorei um tempo para adquirir um aparelho ou para estar num serviço que tinha um aparelho de ultrassom. E boa parte disso que a gente aprendeu, que estava fresco ali, eu esqueci um pouco. Aí eu fui e refiz o curso já com o aparelho comprado, tá? Porque no curso também eu aprendi o aparelho, o Túlio me orientou que aparelho comprar, comprei um aparelho e aí eu busquei e falei, eu vou refazer o curso. Aí eu refiz o curso, inclusive com o Túlio, já com o aparelho em mãos. Aí eu aproveitei muito mais. Porque aí eu aprendi a regular o aparelho, aprendi os pontos que eu tinha que entrar. E o primeiro curso que eu fiz, o primeiro contato, foi realmente um ultrassom geral. Eu não fui só para o quadril. Fiz ombro, cotovelo, punho, mão, o corpo inteiro. Então, da parte musculoesquelética. E aí eu comecei a usar muito isso na prática clínica, depois do primeiro curso. Esse é o diferencial. Comecei a usar. E eu comecei a treinar com amigos, colegas, familiares, a secretária. Terminava o dia, eu falava assim, ó, tentei fazer um ultrassom do joelho, não consegui, deita aqui. Tentava fazer o joelho, ligava pro Tulhão, Túlio, não tô conseguindo. Muda isso, muda aquilo, troca o probe. Aí eu fui ampliando essa prática e depois eu terminei o último concurso de intervenção, realmente de intervenção. E aí isso virou uma prática clínica, como todos já falaram. Eu uso isso para o diagnóstico, para elucidar o diagnóstico, para fazer o exame físico, testes terapêuticos e para terapêutica, sim. E eu falo, e você vê a empolgação de todos que falam aqui, e eu falo que o ultrassom faz parte dessa prática de carinho e amor que nós temos pela medicina, sempre buscando algo a mais. E eu ressalto aqui, até falo com o Felipe Elias, das residências. Eu trabalho com o Oswaldo há muito tempo. E lá atrás, eu falei para o Oswaldo exatamente isso. Eu falei, Oswaldo, o ultrassom é um estetoscópio do ortopedista e auxilia na prática clínica mesmo, no diagnóstico e terapêutica, e é muito assertivo. E o Oswaldo, lá atrás, nem tinha contato com o ultrassom, falou, é assim que funciona? É. E ele colocou a primeira residência do Brasil que tinha no pronto-socorro e no ambulatório para os residentes, ultrassom com um ultrassonografista para treinar os residentes. Então eu falo que a primeira residência do Brasil a pôr no currículo foi o Oswaldo que fez. Eu não sabia fazer, né, Luiz? Então eu precisava de alguém que fizesse direito para mim, né? A gente foi treinar para fazer. Esse é mais um mérito do Oswaldo aí. Túlio, você fala... Oswaldinho, mas veja que todos aqui aprenderam com o Túlio, né? O Monres e o Túlio foram os grandes canais aí de aprendizado dos demais colegas aqui do Brasil. Eu acho que não foge muito disso. Eu tive 2 vezes lá com o Túlio, acredito que a primeira vez foi em 2014, mas eu tinha ido antes com o Monres num congresso de ultrassonografia em Goiânia e depois conheci o consultório do Monres, onde o Túlio e o Monres, eles realmente abraçam a ultrassonografia e abraçam os colegas que querem aprender de uma maneira extraordinária. Então, é uma honra, é um prazer estar nesse curso e dando aula ao lado do nosso professor, né? Para mim, acho que para o Vassalo, para o Lucas, é um grande prazer estar aí e poder compartilhar a nossa experiência com outros colegas ao lado do grande professor que está aí também, o Dr. Túlio. Sem dúvida. E o Ronaldo Lins também. São os 3 gigantes. Túlio, a gente vai falar um pouquinho de intervenção depois, mas eu queria que você desse uma palhinha para a gente muito do que você falou, que o ultrassom, na importância que ele tem no diagnóstico e para a gente ter esse contato com a anatomia e trazer a anatomia de volta, que também era uma outra falha que eu acho que a gente tinha na residência, né? A gente tinha pouca anatomia na residência de ortopedia. E eu acho que o ultrassom trouxe isso de volta, né? Você ter que entender melhor o que você está vendo, não só você saber cortar, mas você entender o que você está diagnosticando. Você pode dar uma palhinha para a gente em relação a isso? Bem, quem faz ultrassom automaticamente se torna o que eu falo que é sonoanatomista, porque a gente começa a enxergar a anatomia
com detalhes que a gente não conhecia. A gente acaba estudando anatomia de uma forma geral, das articulações, é óbvio, porque nós somos ortopedistas, nós operamos, nós abrimos, mas a relação que você tem de espaço, de localização, do detalhe, é muito superior, entendeu? Você ganha demais. Eu digo para todos. Quem faz ultrassom automaticamente se torna um ortopedista melhor. Não tem jeito, porque a vida da gente é a anatomia da articulação. O detalhe, as variações anatômicas que a gente não conhecia, você aprende e vê como funciona a biomecânica da coisa, porque o ultrassom te dá esse gancho de você ver a biomecânica funcionando com o movimento, certo? Você vê funcionando o movimento de rotação interna, um pouco de flexão, você vê o labro, como ele sustenta a cabeça, principalmente na face anterior, né? Então, tem uma importância muito grande, né? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês ainda não se situaram. Deixa eu falar uma coisa para vocês bem séria. Hoje, eu vejo o meu curso de quadril, só o curso de quadril, eu já estou beirando quase 400 alunos, sendo que 80% deles são cirurgiões de quadril. Vocês, os 3 que estão aqui, são cirurgiões de quadril. Os últimos 3 ou 4, acho que 6, pelo menos, com certeza, ex-presidentes da Sociedade de Quadril, inclusive o atual, que é o Jordano, foram meus alunos. Então, assim, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não conheço as sociedades de quadril do resto do mundo. Mas eu tenho certeza que vocês estão muito na frente do que eles a nível de ultrassonografia. Vocês que não se situaram ainda. Vocês ainda não começaram a criarem cirurgias guiadas pelo ultrassom. Vocês vão começar a fazer isso já já, porque tem muito colega de ponta, igual vocês 3, que estão trabalhando, colegas que estão na residência. Isso é uma questão que vai acontecer de forma automática, entendeu? Vocês vão criar coisas novas. E eu digo, aqui no Brasil, nós somos pioneiros nessa parte de ultrassom, hein? A gente sai, vê os gringos fazendo. Eu já vi vários alunos falar que foi na Espanha, nos Estados Unidos, que viu um professor fazendo. Ou nos Estados Unidos, o cara não é nem o professor que faz, que não é o médico que faz ultrassom, não, né? Ele sempre tem uma enfermeira, um técnico, alguma coisa, mas na Europa é. Mas eu nunca vi alguém voltando com alguma coisa que a gente não faz aqui há muito tempo, e inclusive melhor. Então, prestem atenção, vocês, da sociedade, eu principalmente da sociedade do quadril, porque vocês estão muito à frente das outras sociedades de ombro, de punho, de mão, de tornozelo. Muitas sociedades nem nos procuraram ainda. Algumas sociedades estão nos procurando agora. Certo? Eu fiz um curso, o ano passado o Monres deu curso de ombro para a sociedade de ombro, e esse ano eu dei um curso de ombro para a sociedade de ombro. De quadril, eu já dei isso daí há 7 anos atrás, depois dei de novo. Então, assim, vocês estão muito na frente, viu, colegas? Se situem que vocês estão muito na frente. Vassalo, você também falou que a cada 10 doentes que você passa no seu consultório, 8 pelo menos você usa o ultrassom hoje, né? Isso para fazer diagnóstico, na grande maioria, também para a parte de intervenção. E você basicamente faz só de quadril, né? Então, como é que foi essa transição para você? O que ele te agregou em termos de diagnóstico? Que diagnóstico que você acha que você não fazia no consultório, que você consegue fazer hoje, tá? Por estar utilizando o ultrassom no consultório? Oswaldo, é tão bonito escutar o Túlio falando, o Lucas, o Luiz Felipe, que é um dos maiores artroscopistas aí. O Luiz é um cara diferenciado, você também, quando escuta o que o Lucas relata do que você faz, sabe, Túlio? Então, quer dizer, o ultrassom, ele abrilhanta, ele aumenta o quilate da sua consulta clínica. Ele aumenta muito o seu discernimento diagnóstico. E o que acontece? O raciocínio clínico, principalmente da gente que está aí há bem tempo aí, né, sempre passa primeiro por uma boa história, depois um belo do exame clínico, e aí a gente vem pelos exames complementares. E a radiografia é muito importante, e o ultrassom, ele muitas das vezes, porque eu, como
falei, eu tenho essa prática aqui, quase todos os pacientes já chegam com raio-x para mim, não chegam com ressonância. Eu diminuí muito a minha solicitação de ressonância magnética depois que eu coloquei o ultrassom junto comigo. Eu consigo, igual você perguntou, o que eu consigo ver? Principalmente, eu falo dessas dores posteriores, lesões de isquios, sabe? Você consegue diferenciar a potência de uma tendinopatia por uma ruptura completa de um tendão, sabe? Ver essas compressões de nervo ciático, e muito dessas dores que eu falo que são as dores que o cara da coluna não quer, que é uma saquilica com uma dor posterior, que vai para o cirurgião de quadril que não é preparado para tratar isso, ele também não trata, ele simplesmente passa um anti-inflamatório e fisioterapia. Eu falo para todo mundo aqui, eu não mando nenhum paciente com dor para fisioterapia. A dor eu acho que é a responsabilidade do médico tratar e depois vai para fazer o que precisa fazer. E dentro disso tudo que a gente está conversando, que eu acho muito interessante, é que nós ortopedistas fomos perdendo esses pacientes para N especialidades, dor, não sei o quê, porque a gente deixou de tratar bem esse paciente. A gente, igual dor lateral do quadril, o que a gente mais vê do paciente é que o médico às vezes nem levanta para examinar esse paciente e fazer um diagnóstico bem claro. E hoje a gente sabe que a bursite é simplesmente um sinal, não é um sintoma, é igual uma febre. A bursite não tem nada a ver com essas dores. Tem problema do trato, tem problema de lesão do tendão, e aí vai. E o que eu, assim, para falar sobre isso que o Túlio falou, que a gente se torna um melhor ortopedista, porque a gente vai procurar, a gente começa a ver hoje, eu identifico muito melhor uma lesão labral por esse exame ser dinâmico do que pela ressonância. Muitas vezes eu vejo esse labro intrometendo dentro do movimento da articulação do quadril e falo, esse labro seu está estável, a gente tem que fixá-lo novamente porque ele está interpondo no meio da sua cabeça do fêmur e precisa ser operado. Pela ressonância eu não consigo mostrar isso, sabe? E hoje eu consigo dar impacto de CAM, a deformidade da junção colo-cabeça, todas eu consigo dar diagnóstico por ultrassom, sabe tudo? Eu vejo todos os CAM ali pelo ultrassom. Eu tenho uma definição muito bem óssea das deformidades do fêmur proximal. Luiz, acho que você trouxe um ponto também que é super importante, que é o diagnóstico diferencial. Eu acho que o Vassalo falou bastante bem do diagnóstico, mas como é que o ultrassom te ajuda no diagnóstico diferencial das patologias? Quando você está pensando, você falou, eu tinha dúvida se eu ia fazer uma artroscopia ou não, eu tinha dúvida se eu ia fazer um procedimento ou não, e o ultrassom me ajudou muito nisso. Como que você utiliza o ultrassom para fazer esse diagnóstico diferencial? Perfeito, Oswaldo. Então, além de tudo isso que o Vassalo é muito gentil, né, quando ele fala dos colegas, mas a gente só agradece. Mas, além de tudo isso que ele já citou, uma das coisas que eu acho fantástica do ultrassom, além desse dinamismo, né, dessa possibilidade de fazer manobras e estar olhando com o ultrassom simultaneamente, a comparação que você pode ter com o lado contralateral. Então, você examinar, por exemplo, a parte extra-articular, um tendão de adutor, um tendão do glúteo médio, do glúteo mínimo, dos isquiotibiais, e comparar com o outro lado do paciente ali na hora, é uma coisa que, por exemplo, com a ressonância você não tem, você não fica pedindo ressonância do lado são, né? E o ultrassom te dá essa possibilidade de fazer comparação com o lado contralateral, que muitas vezes não é doente. Além disso, os testes terapêuticos que eu acho que são um arsenal fantástico quando você tem dúvida se a patologia realmente que está provocando dor é articular ou não. Veja, tem um estudo publicado já há alguns anos, né, em que você faz ressonância em 100 soldados ingleses completamente assintomáticos, e você identifica 20% de lesão labral nesses soldados, né? Então, você vai operar 20% de pessoas assintomáticas só porque elas têm lesão labral na ressonância, ou você pode fazer um teste diagnóstico, quero identificar se a dor realmente vem dessa lesão. Então, eu faço uma anestesia intraarticular e realmente eu tenho a prova terapêutica, né, de que a dor vem dali. Então, isso eu acho fantástico no ultrassom, Oswaldo.
Doutor Lucas, vamos falar um pouquinho de tratamento agora, né? Eu acho que é uma outra coisa que o ultrassom ajuda muito. Ele trouxe, eu acho que o Túlio falou bastante bem, né? Ele trouxe uma opção para uma lacuna que a gente tinha de tratamento. Aquele doente que a gente não está na hora de fazer a prótese ainda, ou a gente não tem dúvida de fazer a artroscopia, e a gente só tinha remédio e fisioterapia, e hoje tem uma outra arma para a gente estar trabalhando. Como é que você entende o ultrassom como tratamento nesse paciente? Como é que a gente consegue trabalhar ele nas patologias que a gente antes não teria essa opção? O ultrassom, ele coloca você como se a bola na marca do pênalti, cresce o gol e tira o goleiro da frente. É só chutar. Isso é que o ultrassom faz por você. Porque o ultrassom te dá a condição de tratar uma articulação ainda que não está na hora de operar, mas que o paciente já tem algum desgaste, por exemplo, uma doença intraarticular. Ele te dá a opção de uma infiltração intraarticular. O analgésico, uma infiltração intraarticular de viscosuplementação, que sem o ultrassom, no quadril, é impossível chegar. Poderia chegar com radioscopia, mas você está expondo o paciente à radiação. O ultrassom não tem radiação. O custo de uma radioscopia é muito maior. Você tem que levar para um centro cirúrgico ou ter uma escopia no seu consultório que você está se expondo a equipe e o paciente à radiação. O ultrassom não tem nada disso. E nas patologias extraarticulares, no tratamento, consegue, por exemplo, como o Vassalo falou, hidrodissecar um nervo, que não existe outra forma sem ser com ultrassom. Ou numa patologia tendínea, você consegue lá colocar um corticoide numa bursa, que a gente sabe que não é o ideal colocar dentro de um tendão, mas eu consigo tratar uma bursa com corticoide com certeza absoluta que ele não entrou no tendão. Então eu tenho uma gama de opções de tratamento absolutamente assertivos. Né? O alvo está dado na sua mão como acertar sempre no centro do alvo. Sem a prática do ultrassom, ou você não o faz, ou você faz num palpite, num chute. Eu vou infiltrar uma região trocantérica e não sei bem aonde vai pegar o corticoide. Se você colocar agulha intratendão, nem sempre você fez o melhor tratamento. Com o ultrassom, a assertividade é garantida onde você está tratando o paciente. Vou voltar para o Dr. Túlio. A gente tem, depois, né, do tratamento aqui, como o Lucas trouxe, da parte das infiltrações, eu acho que a gente tem um outro modelo agora, né, que é a utilização de radiofrequência, para a gente também fazer o tratamento da dor, e o ultrassom eu acho que é uma ferramenta totalmente fundamental para esse tipo de tratamento. Eu acho que foi a terceira evolução, né, que teve no ultrassom, nessa tendência, né, foi primeiro aprender o diagnóstico, depois aprender a infiltrar, e chegar agora numa evolução que é um tratamento talvez mais técnico, mais difícil, porque precisa de um treinamento maior. E eu sei que no curso do senhor, o senhor também está fazendo isso, né? E a gente vai estar trazendo isso para cá. Eu pedi para o senhor falar um pouquinho como é que é o treinamento para isso, se ele é diferente dos outros, e se o senhor tivesse a oportunidade de ter o cadáver para estar fazendo esse treinamento, se ele ajudaria no dia a dia do ortopedista ou que está querendo aprender a fazer agora. Olha, assim, quando a gente ensina a fazer intervenção, eu não quero ensinar o que é que você vai colocar, porque você pode, dentro de fazer o tratamento, você pode ser mais conservador, pode ser regenerativa, você vai usar mais a medicina regenerativa, né? Tá a discussão até hoje na questão dos ortobiológicos, tem gente que gosta de usar ortobiológico, não tem nada contra. Tem a questão de você usar radiofrequência, tem algo que os ortopedistas não costumam usar, mas os médicos da dor usam bastante, que é fenol, certo? A questão é o seguinte, você colocar agulha, tanto faz se você vai fazer radiofrequência ou vai fazer intervenção. O que você tem que ter são alvos. Então, qual é o alvo da radiofrequência? É diferente, por exemplo, de a gente fazer um bloqueio tipo PENG, em que eu vou jogar um líquido lá. Então, o PENG eu vou ter um ponto ali na linha iliopectínea, logo um pouquinho medial ao tendão do psoas, e eu vou jogar um volume ao PENG. A radiofrequência eu já vou ter que fazer em 3 pontos, porque eu vou querer pegar os ramos femorais. Lembra que eu falei da tal da sonoanatomia? Pois é,
A gente fica sonoanatomista com isso. Então, você pelo ultrassom, você sabe onde é que está passando os ramos altos, os ramos médios e os ramos baixos do nervo femoral, juntamente com o ramo obturatório acessório. Então, você posiciona, você pode posicionar uma agulha e fazer uma radiofrequência pulsada ali, e você sabe exatamente a posição da agulha e também consegue colocar numa face anterior do acetábulo que pega daí os ramos obturatórios baixos, né? Então, você tem os pontos, tem os alvos onde você tem que colocar a agulha para fazer cada uma das técnicas. O PENG é um alvo só, a radiofrequência e o fenol já são 4 alvos, pelo menos, seria o ideal para você poder fazer essa radiofrequência, que o ideal é fazer a pulsada, né? Porque a radiofrequência está evoluindo, né? Existem outras coisas, viu? Existem correntes galvânicas, tem colegas que fazem eletroestimulação, também tem uma relação de pontos certos. Então, no meu curso, eu costumo treinar você a acertar o alvo. Obviamente que a gente vai mostrar o porquê de cada um dos alvos. Eu costumo fazer sempre isso, dar a ferramenta para o colega para ele escolher o que é que ele vai fazer. Eu vou jogar só corticoide? Que seja. Corticoide é assim. Quer fazer ácido hialurônico? É assim. Quero fazer radiofrequência? É desta forma. Então, você decide o caminho, mas o importante é acertar o alvo e fazer de forma correta. E o senhor acha que essa oportunidade de fazer isso em cadáver é uma oportunidade que vale a pena? Excelente, né? Porque você vai poder fazer treinamentos, né? Porque você vai colocar a agulha exatamente no ponto exato para cada uma dessas técnicas que a gente está conversando agora. É simplesmente excelente. Eu acho que vocês todos deveriam fazer esse curso para poder ter essa facilidade depois de fazer no paciente de vocês. Vassalo, se no seu treinamento, quando você estava começando, se eu tivesse a oportunidade de fazer o seu treinamento em cadáver, você acha que teria te ajudado na evolução, na rapidez com que você estava evoluindo? Oswaldo, não tem nada mais bacana do que isso. Eu penso que, igual o Lucas acabou de dar esse relato dele, você vê que quando ele fala isso, é quem faz. Ele foi, fez um curso, não deu certo, foi, comprou o aparelho. Então, quer dizer, se você vai pegar no cadáver, você vai ter uma reprodutibilidade igual ao de um ser humano, você vai ter maiores condições para poder ter a aplicabilidade dessas técnicas que o Dr. Túlio, o Lucas, nós vamos tentar passar para esses alunos. Eu acho que isso talvez seja o padrão ouro de aprendizado. E quando eu te falei que eu fui fazer esse curso lá na Espanha, a gente tinha uma esponjazinha lá que botava uma azeitoninha lá no meio para você tentar pegar, ou seja, pensa bem o que é a evolução de você poder fazer isso no cadáver e já com algumas pessoas bem experientes, igual o Lucas, Túlio, o Luiz, todo mundo aí. Agora tem algumas coisas que é muito interessante que o Túlio falou que a gente está levando para a cirurgia e a gente já começou a levar. E a gente fez, Túlio, tenotomia de adutores, de um caso de pubalgia, onde que a dor predominante era dos adutores antes de levar para a cirurgia. E a gente praticamente com uma agulha, dessa agulha de 40, só com ultrassom, conseguiu fazer uma liberação desse tendão. Então, quer dizer, a evolução está chegando, o ultrassom, e foi conferindo, foi uma coisa muito tranquila, com anestésico local, e o ultrassom nos garantiu a liberação completa desse tendão. Então, aquilo que o Túlio está falando, a gente vai evoluir cada vez mais para procedimento cirúrgico, principalmente até pubalgia, minimamente invasiva com o auxílio do ultrassom. Luiz, vou trazer para você agora também essa mesma pergunta do que o ultrassom teria te ajudar, que o cadáver poderia te ajudar, né, no seu treinamento para fazer o ultrassom, mas mais do que isso, eu queria também que você trouxesse um pouquinho do que você imagina que esse curso de ultrassom aqui pode trazer de vantagem, de bom para os participantes que vão estar com a gente aqui no dia 6 de dezembro, fazendo o curso de ultrassom. Perfeito. Bom, Oswaldo, quando a gente fala em curso em cadáver, é o que o Vassalo falou, é o padrão ouro para treinamento de qualquer atividade que envolva técnica, né, que envolva habilidade. Então, a gente não teve realmente essa oportunidade quando fomos aprender o ultrassom,
Mas, por exemplo, alguns aqui acredito que tiveram oportunidade de treinar via de acesso, em cadáver, no Instituto Anatômico, e é o padrão ouro, porque você tem ali um modelo totalmente realístico, né? Diferente de você treinar num boneco, num modelo anatômico de plástico, numa peça de carne com azeitona dentro, que é o que a gente fazia. Então, eu acredito que o colega que vai fazer esse curso, ele vai ter oportunidade, primeiro, além de se aprimorar na anatomia, na sonoanatomia, que o Dr. Túlio já falou, ele vai ter a possibilidade de aprimorar a técnica, a triangulação, que você requer habilidade, né, treinamento. Então você pode pegar lá uma agulha e ficar triangulando no cadáver, e acredito que a gente vai ter muito tempo para esse tipo de prática no curso, né? Então a habilidade técnica, o treino da habilidade técnica, da coordenação motora, que envolve uma intervenção guiada por ultrassom, e eu acho que o cadáver realmente, essa oportunidade que a SBQ, em conjunto com a Quirontech, está dando para os colegas ortopedistas brasileiros, eu acho que realmente algo único e acho que não teve ainda um curso dessa monta, né, dessa importância, dessa relevância, com prática realmente em espécimes cadavéricas, envolvendo nomes aí muito experientes e que vão com certeza conseguir transmitir muito conhecimento para os participantes do curso. Doutor Lucas, a gente já participou junto, inclusive, de alguns cadáver leves de prótese, de revisão. Eu acho que cadáver de artroscopias, eu já participei com o Luiz também, até de artroscopia eu já participei, fui com o Luiz na Inglaterra, mas de ultrassom eu nunca vi em lugar nenhum. Eu acho que talvez seja o primeiro curso de ultrassom em cadáver do mundo para quadril, tá? Qual a importância que você acha que tem isso para a sociedade e para os membros da sociedade que querem começar a fazer ultrassom? Eu acho que nem no melhor momento, no melhor sonho, a gente podia ter algo parecido, tá? Primeiro, também até pelo respeito aos pacientes, né? Você já vai treinar no cadáver, numa anatomia normal, não é um boneco, não é uma esponja, não é em frango como nós aprendemos, para depois ir fazer um curso anatômico, para depois ir lá no consultório, colocar a primeira agulha e muitas vezes não ter o melhor alvo. Esse vai te dar a oportunidade, vai dar a oportunidade para o médico em treinar na anatomia humana a perfeição da intervenção. Então não há oportunidade melhor. Eu nunca ouvi falar num curso de ultrassom em cadáver lab. Mas é o modelo que é feito em cirurgia. Nós treinamos artroscopia, treinamos prótese, osteossíntese, tudo é treinado em cadáver, a neurocirurgia, a oftalmologia, a ortopedia, é a ordem correta. Então, é uma oportunidade única e é o passo que a SBQ dá, e como o Túlio Ravelli falou de maneira muito real, a SBQ dá um passo sempre muito à frente nas inovações, sempre com o critério da SBQ de peneirar, de saber separar realmente o que vale e o que não vale, mas é um passo que vai ficar marcado, e eu não tenho dúvida que outras especialidades vão vir atrás, e não por nada, simplesmente pelo sucesso que isso vai ter. E eu dou um passo além. Eu fiz um ultrassom há pouco tempo atrás, que tem uma câmera no ultrassom. Então eu consegui enxergar uma articulação por dentro com ultrassom no consultório. Você consegue enxergar o ligamento da cabeça do fêmur, o redondo, você consegue enxergar o LCA, o menisco, com ultrassom no seu consultório. E já vamos começar a fazer intervenção não só olhando a imagem ultrassonográfica, mas olhando a imagem como uma artroscopia, com ultrassom no consultório. Mas só vai conseguir fazer isso, ou uma intervenção, quem tiver treinado no ultrassom clássico, senão não consegue chegar lá dentro. Então é um caminho sem volta isso. Então a SBQ abre uma oportunidade para que o médico dê um grande passo minimamente invasiva no futuro, que eu acredito que vai ser em consultório, em pequenos centros cirúrgicos, guiados por ultrassom, às vezes sem anestesia do paciente. É brilhante a ideia. Além da gente ter a deshospitalização e a diminuição de custo, né? Que eu acho que muitas são vezes fundamentais também de ultrassom pensar. vai dar a não hospitalização. Não é nem a é não hospitalizar. Em pouco tempo nós vamos ver retirada de corpo livre com ultrassom. É uma coisa super interessante. Mas só faz quem tiver treinado, quem tiver triangulando, como o Luiz Felipe falou. E tem que treinar. Treinar num cadáver, eu nunca fiz um curso desse. Doutor Túlio, eu vou deixar para vocês 4 agora, 4 apaixonados pelo ultrassom, 4 apaixonados por ensino, que eu acho que é fundamental
Não é só ser apaixonado pela técnica, mas ser apaixonado por ensinar a técnica, né? E eu acho que os 4 que estão aqui são apaixonados pelas duas coisas. Então, vou pedir para cada um de vocês, começando pelo Dr. Túlio, fazer um convite para todos os médicos, residentes, ortopedistas, que são membros da SBQ ou não membros da SBQ, para estarem participando desse evento que vai ser feito aqui no Quirontech no dia 6 de dezembro. Dr. Túlio, queria que o senhor fizesse um convite tão apaixonado como foi a abertura que o senhor fez. Bem, eu quero falar para vocês uma coisa. Eu sou de uma geração de transição em que foi desenvolvida uma nova técnica em que se colocava uma câmera dentro da articulação para fazer cirurgia. O colega que não queria fazer isso dizia que por que eu vou olhar pela fechadura se eu posso abrir a porta? Vocês já ouviram esse termo? Eu ouvi quando eu estava na residência. Tô velhaco, né? Tô meio velhinho. Gente, o ultrassom é a artroscopia do futuro. Entendam isso. O médico jovem que não faz ultrassom agora, ele só vai perder tempo, porque ele vai ter que fazer mais tarde. E vocês terem uma sociedade que dão uma oportunidade única, talvez, do mundo, de vocês poderem aprender a fazer ter um treinamento para fazer coisas básicas, como fazer uma infiltração interarticular, é básico. E treinar intervenções como fazer um PENG, uma hidrodissecção do nervo ciático, uma infiltração de piriforme no Cadaver Lab, isso não tem preço. Eu acho que vocês têm que aproveitar essa oportunidade dessa sociedade magnífica que vocês têm o quanto antes. Porque se você não faz agora, você vai ter que fazer mais tarde, você só perdeu o bonde do tempo. Vassalo, seu convite, por favor. Oswaldo, assim, incluindo você, capitaneado pelo Marcos Giordano, por toda essa direção, realmente é uma doação, né? Não tem nenhum mestre que se vanglorie se ele não puder ensinar sem segredos. E todo mundo que estiver presente nesses dias vai ter, assim, uma chuva de conhecimentos, uma enxurrada de conhecimentos, desculpa esse termo assim, mas vai ser muito conhecimento que você vai ter num curso onde você vai ter que dedicar tecnicamente poucas horas para aprender muito. Eu acredito que, como todo mundo está falando, nunca teve um curso desse no mundo onde você vai estar do lado de tanta gente com experiência para poder discutir e tanta gente com experiência que está vindo aí para dar da melhor forma, com o coração mais aberto, o conhecimento. Então, eu falo não só para quem está começando, mas até para quem já está na estrada, mas ainda não teve oportunidade de ter o acesso, de ter o contato com o ultrassom, não tem hora melhor do que essa. Você vai estar investindo no seu conhecimento, você vai estar investindo no seu futuro, você vai estar investindo na sua qualidade como médico. Luiz, seu convite agora para todo mundo participar do evento do dia 6 aqui no Quirontech, em São Paulo. Acho que o Luiz travou. Dr. Lucas, seu convite para todo mundo participar do evento aqui do dia 6 de dezembro, na parte da manhã, aqui no Quirontech, em São Paulo, no curso de ultrassom em cadáver, o primeiro da Sociedade Brasileira de Quadril, talvez o primeiro do mundo. Eu acho que esse curso de ultrassom, a todos que não têm conhecimento da área teriam que vir. Eu ressalto aí os chefes de residência, tá, que deem uma folga para os seus residentes e mandem eles para cá, porque você vai estar investindo no futuro do seu residente, né? Porque esse curso de ultrassom, eu falo que é uma prática de assertividade e amor pela profissão, assertividade e amor pelo seu paciente. Você vai diagnosticar melhor e você vai tratar melhor o seu paciente por toda a sua vida, encontrando isso. E não vai ficar à margem da evolução tecnológica. Então, a todos deveriam vir que trabalham com o quadril. É um curso inovador dentro de um Cadaver Lab, que a gente tem tranquilidade para ensinar e o aluno tranquilidade para aprender, sem medo de errar. Tá? Um curso único e inovador. Não tem como ficar de fora dessa. Luiz, pedi para você fazer o seu convite agora. Por que você acha que é importante o nosso médico ortopedista, cirurgião de quadril, está participando desse evento aqui no Quirontech no dia 6 de dezembro para fazer o Cadaver Lab de ultrassom? Olha, acho que além da oportunidade
primeira, né, vamos dizer, pioneirismo aí nesse curso em cadáver, a possibilidade de ter um contato diário e intenso com os faculties, né? É um curso com reduzido número de pessoas, então isso vai possibilitar um contato bastante próximo, né, do aluno. Então, eu acho que quem tem realmente interesse em desenvolver sua prática dentro da ortopedia, dentro da cirurgia do quadril, é um curso sem precedentes. Eu acho que imperdível realmente essa possibilidade de ter o cadáver ali, que eu tenho certeza que a qualidade da Quirontech vai ser de primeira linha, né? Então eu acredito que é imperdível realmente a participação nesse curso para quem tem interesse em aprimorar e desenvolver sua prática clínica dentro da ortopedia e dentro da cirurgia de quadril especialmente. Então acho que é um curso sem precedentes, pioneiro e que realmente vai valer muito a pena, vai compensar demais a presença dos colegas aí. Queria primeiro parabenizar a SBQ, a Sociedade Brasileira de Quadril, pela iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa pioneira, uma iniciativa fantástica. Agradecer a participação do Dr. Túlio, Dr. Vassalo, Dr. Luiz Felipe, Dr. Lucas Leite. Agradecer a Quirontech pelo espaço para a gente estar podendo fazer esse podcast. Agradecer a Quirontech também pela parceria, junto com a Sociedade Brasileira de Quadril, de fazer esse evento de ultrassom. Na sequência, nós vamos ter um evento também de artroplastia de quadril primária e revisão, no dia 7, dia 6 e 7 aqui também, e deixar o convite para todos os ortopedistas, todos os cirurgiões de quadril, para participar do primeiro Cadáver Lab da SBQ para ultrassom de quadril, tá? Que vai ocorrer aqui no Quirontech, em São Paulo. Para quem é de fora, é pertinho do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, então é super fácil acesso, tem uma malha de hotéis super legal aqui em volta, tá? Então super fácil para quem vem de fora, para quem é de São Paulo, do lado do aeroporto de Congonhas, e a gente vai ter o evento no dia 6, aqui de manhã. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Um grande abraço a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, um abraço para Senhores, vocês. muito Valeu. obrigado pela participação. Foi fantástico. Túlio, muito obrigado. Sempre um prazer. Vassalo, Eu que agradeço. prazer. Luiz, valeu. Até. Senhores, um grande prazer tê-los.